Oi, pessoal. Esse daqui é mais um Undcast. Esse Undcast da gente hoje vai ser um pouquinho diferente, que a gente está aqui no Rio de Janeiro para gravar com alguns profissionais aqui da região. E hoje a gente está trazendo a Vana Campos, que é enfermeira também. Ela trabalha em dois hospitais aqui da região do Rio de Janeiro e também é empreendedora na área da enfermagem. Queria agradecer a Vana por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho com a gente, trazer a sua experiência, a sua expertise nesse mundo de curativos, de tratamento de lesões na enfermagem. Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Quem me acompanha em redes sociais, quem acompanha o meu trabalho, vê o quanto eu me dedico, eu estudo. Não tenha um dia, apesar de ser mãe, trabalhar em 2 empregos, não tem um dia que eu não leia alguma coisa, que eu não estude, tente me aprofundar ou tente melhorar meu desempenho. A estomoterapia são 3 áreas que são muito complexas, e eu acho que a de feridas é a mais complexa das 3. Tem um tema muito vasto, tem muitos fatores que interferem no atendimento. Então, assim, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu tenho muito a estudar ainda, que eu ainda tenho muito que aprender. Eu acho que a estomoterapia nesse mundo, principalmente de lesões, não dá para existir a zona de conforto, né? Com certeza É não. uma coisa que a gente sempre vai estar ali tendo que estudar para se aprimorar, porque é um mundo realmente muito complexo, né? Então, até o nosso assunto hoje é justamente por isso, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm de conseguir fazer uma devida avaliação de uma lesão. Com certeza. Né? Que muitos profissionais às vezes acabam pecando um pouquinho, tendo uma dificuldade no tratamento da lesão, e muitas das vezes é por conta dessa dificuldade de se fazer uma avaliação adequada, muitas das vezes por saber como fazer um preparo adequado, que esse é um ponto extremamente essencial na questão do tratamento de uma lesão, né? E esse é o ponto que a gente vai querer conversar um pouquinho hoje, acho que é um ponto que é super importante, que faz muita diferença na qualidade do atendimento quando a gente vai promover o atendimento para o nosso paciente, né? Seja no contexto do hospital e até nesse contexto que você agora está se aprimorando cada vez mais, que é o contexto do empreendedorismo, né? Então, a gente queria conversar um pouquinho com você sobre esse mundo, né, que você gosta bastante, que é muito nítido, né, para quem te acompanha nas redes, trabalha com você, conversa com você, que é esse mundo das lesões, das feridas. E eu queria que você contasse um pouquinho, pensando nesse contexto das lesões, dessas dificuldades que a gente costuma ter no tratamento de lesões, quais são os principais erros, dificuldades que você, na sua experiência, costuma identificar que os profissionais costumam ter, por exemplo, na hora de fazer uma limpeza, na hora de fazer um preparo do leito de uma lesão? Eu digo assim, a gente encontra bastante dificuldade, porque eu me incluo nisso. Quando a gente estava na faculdade, quando eu aprendi, me formei em 2009. Então, quando eu estava na faculdade, em 2009, eu aprendi que a lesão é uma flor que você tem que cuidar com cuidado. Você não pode esfregar, a higiene é só com sorinho, sem esfregar. E os consensos novos vêm mostrando outra coisa. Sim. Eles tratam a lesão como um campo de batalha mesmo, que a gente tem que enfrentar, é uma luta nossa, do paciente, contra o micro-organismo. Então, é o organismo do paciente, a nossa atuação e os produtos que a gente usa. O que eu vejo normalmente é que muitos profissionais que já se formaram há bastante tempo, que não tiveram a oportunidade de se atualizar, que eles acabam fazendo o cuidado da ferida sem uma mensuração adequada, sem uma limpeza dessa ferida adequada. Então, assim, eu vejo muito a expectativa dos profissionais esperando que a cobertura, procurando saber como a cobertura age, e não como é que eu vou fazer para essa cobertura, o que eu tenho que fazer para essa cobertura agir. E muita gente também acha que a cobertura faz milagre, Não né? faz. Não faz. Você pode comprar a cobertura mais cara, É. padronizar uma cobertura mais cara para o seu paciente, que se você não preparar esse leito para receber essa cobertura, ela vai ser ineficaz. Isso já tem estudos e consensos mostrando isso. Atualmente, já vem um consenso de limpeza de ferida que mostra que existem 4 etapas essenciais no tratamento de feridas.
Então, essas etapas têm que ser cumpridas para essa cobertura conseguir fazer efeito. E eu acho que também até um ponto, pensando na questão do consenso, além dessa questão da limpeza, né, da importância da limpeza, eu acho que um ponto que até esse consenso novo que foi lançado esse ano, que aborda a questão do desbridamento, ele traz um conceito que eu acho que o pessoal agora está cada vez falando mais, que é a questão da avaliação integral. O fato de nós profissionais avaliarmos todo o contexto no qual aquela lesão está inserida, para a gente conseguir fazer o julgamento de qual terapia vai ser mais interessante. Porque eu acho que um dos grandes equívocos que os profissionais têm é olhar a lesão de forma isolada, né? Sem entender o contexto no A qual ela está etiologia inserida. da doença, o porquê que ela... Quais são as comorbidades que o paciente tem, quais são as alterações orgânicas que esse paciente pode ter que dificultam, uma anemia, enfim, alguma doença autoimune, quais são as dificuldades que ele tem, que o organismo dele tem. É olhar de uma maneira holística para o paciente. Justamente. É olhar o paciente como um todo, não é uma ferida que eu tenho que olhar o que essa ferida precisa. Porque às vezes eu vejo muita gente explicando o cuidado de ferida assim, o que essa ferida está precisando? Ela precisa de umidade? Ela precisa tirar a umidade? Mas e o contexto geral do paciente? Esse paciente tem que comorbidades? Esse paciente tem quais doenças crônicas? É isso que a gente tem que avaliar. Porque se a gente for pensar, por exemplo, um paciente tem um comprometimento vascular. Se você não fazer o tratamento dessa questão vascular, você pode colocar a tecnologia que for, que a tecnologia não vai fazer um milagre, ela não vai entregar, né, o que realmente precisa, porque o paciente tem esse comprometimento vascular. Tanto, a gente vai citar vou citar como exemplo uma insuficiência arterial e uma insuficiência venosa. Se você coloca uma cobertura e não faz uma compressão para ajudar essa bomba para retorno venoso, essa lesão de uma úlcera venosa ela não vai cicatrizar. Da mesma maneira que se você usar todas as etapas como desbridamento numa lesão que ela tem comprometimento de aporte sanguíneo, que tem uma lesão isquêmica, você prejudica o paciente. Então, não é chegar e cumprir as etapas sem olhar o paciente como um todo. Vamos ver a etiologia dessa doença. Eu posso desbridar? Quais são os empecilhos? Quais são os pacientes que eu não posso desbridar? Então, assim, se você não olhou qual é a doença, qual é a etiologia, quais são as comorbidades do paciente, você acaba levando ao mal. Então, assim, não é questão de só seguir o consenso, é seguir as orientações dos consensos, da literatura, olhando o paciente, avaliando caso a caso. E pensando até nesse contexto do empreendedorismo que você atua, até muitas das vezes nesse tipo de situação você vai cuidar desse paciente que está lá no domicílio. Você entender o contexto no qual aquele paciente, quais tecnologias, né, o que você vai ter disponível para o tratamento daquele paciente. Então, às vezes, por exemplo, se a gente for pensar na limpeza do leito, de se fazer uma remoção do tecido inviável, às vezes a questão de se fazer um desbridamento, muitas das vezes você não vai ter disponível lá o desbridamento cirúrgico. Então, você vai ter que fazer a adaptação de acordo com a realidade e a tecnologia, né, o método disponível que você tem para lidar ali com a situação. E o atendimento domiciliar, ele é mais desafiador exatamente por isso, porque você precisa de uma equipe multidisciplinar. E assim, muitas vezes o paciente, ele quer uma pessoa que trate a ferida, mas ele não tem condição de arcar com uma equipe ter todo o suporte. Então, você precisa de um nutricionista para ajudar a parte nutricional do paciente para a sua ferida cicatrizar. Você precisa de uma avaliação médica, de um exame complementar, um Doppler, que mesmo que o paciente tenha plano, ele não aceita com o carimbo do enfermeiro. Ele precisa de uma avaliação médica para fazer esse exame. Então, é todo um contexto que é mais desafiador ainda. Sim. Eu acho que, então, assim, para a gente fazer esse cuidado adequado para o paciente, a gente tem que englobar tudo, né? Fazer essa avaliação integral, holística, para depois a gente definir qual vai ser o nosso plano terapêutico. E diante disso, quando a gente chegar nesse momento do plano terapêutico, a gente saber qual passo a passo que a gente vai precisar para fazer a limpeza adequada, para a gente conseguir com que a tecnologia que a gente julgar ser mais interessante, ela vai ter todo aquele mecanismo de ação acontecendo, né?
pensando nesse contexto, né, da questão da limpeza, quais são as etapas que você consegue enxergar como etapas que são extremamente importantes para a gente conseguir fazer esse tratamento e fazer esse preparo adequado no leito da lesão? Isso já é abordado nos consensos também. Existem 4 etapas que não podem ser puladas, com exceção da ferida cirúrgica, que a gente só vai fazer a limpeza e a cobertura. Fora isso, as demais feridas, a gente usa 4 etapas: limpeza, o desbridamento, o remodelamento e a cobertura, a aplicação da cobertura. Na limpeza tem que ser feita com soro fisiológico, de maneira usando uma seringa ou um soro fisiológico com uma agulha 40x12. Lavar essa ferida com bastante quantidade de soro para tentar remover o máximo possível. Lavar de 10 a 20 centímetros ao redor da ferida, porque toda a área existe uma contaminação, uma colonização local. Coisa que às vezes o pessoal não dá importância, não dá, né? é só a ferida. De fazer a limpeza tem que fazer perilesional. Perilesional. Isso, uma área de 20 centímetros é uma área relativamente grande, dependendo da extensão da ferida. Você imagina se é uma perna inteira, você ainda tem que abordar mais 20 centímetros. Então, tem que se preocupar com todas essa parte. Muito importante, além de limpar essa pele perilesional, fazer uma limpeza na ferida. A gente aprendeu que a ferida era um local que deveríamos ter cuidado, que não podíamos esfregar, cuidar. A gente tem que ter esse cuidado de fazer essa limpeza dessa ferida, tirar essa secreção que fica presente para diminuir a carga bicubiana daquele local. Uhum. Então, existe no consenso, existe agora o Choosing Wisely, que foi lançado pela Sobest no último congresso, que orienta a gente a colocar o antisséptico caso a ferida demonstre alguns sinais de infecção. Só que assim, eu concordo com essa informação, só que eu acho que tem que ser olhada de maneira... eu acho que essa informação foi passada para um especialista, porque o especialista entende que existem alguns grupos de pacientes que não apresentam sinais evidentes de uma infecção, como diabéticos, imunodeprimidos. Então, o especialista consegue avaliar que esse paciente, olhando ele de maneira holística, esse paciente pode estar com uma infecção, mas não apresentar os sinais. Então, assim, realmente deve ter cuidado, indicações corretas no uso desse antisséptico, desde que não estejam dentro desses pacientes com esse grupo de risco. Então, o antisséptico tem que ser usado de maneira consciente, observando esses grupos de riscos, usado de maneira correta. O que às vezes eu vejo na prática são profissionais colocando o antisséptico e só jogando o antisséptico, ou deixando de usar o soro fisiológico e botando o antisséptico sem aguardar o tempo recomendado pelo fabricante. Então, já nos consensos dizem que tem que embeber uma gase junto com o antisséptico, a quantidade indicada pelo fabricante, deixar o tempo necessário que o fabricante solicita para ele fazer a ação dele. E depois retirar sem precisar higienizar, manter o antisséptico no local para fazer essa limpeza. Bom, na segunda etapa existe o desbridamento, que é a retirada de todo tecido inviável, matéria orgânica que fica na ferida. Se essa etapa não for cumprida de maneira correta, esse tecido desvitalizado que fica na ferida impede que o tecido novo se desenvolva. Sem contar que aumenta muito a carga microbiana da ferida. E ele vai impedir até que a tecnologia que você vai instalar funcione, né? Com certeza. Porque ele acaba trabalhando como uma barreira para impedir a tecnologia, seja ela qual for, que você vai colocar, para ela realmente atuar ali na lesão. Não existe curativo que você coloque em cima sem fazer uma boa limpeza, sem diminuir a carga microbiana. Você esperar que a cobertura faça tudo para você. Você tem que ajudar, abrir o caminho para a cobertura conseguir agir. Uhum. E é dessa maneira que a gente faz o desbridamento, que a gente retira todo esse tecido morto. Nesse desbridamento tem que ser feita uma limpeza antes, com a solução antisséptica, e depois do desbridamento.
Por quê? Porque você retirou a carga maior microbiana dessa ferida e depois fez uma nova limpeza. Porque na hora que você vai fazendo o desbridamento, você vai mexendo e contaminando a ferida. Para você tirar resíduo, resquícios que ficaram ali, né? E aí você tem que tirar ela toda. Existem vários tipos de desbridamento. Hoje em dia já vemos que a gente, por um acaso, a gente mais usa o autolítico. Sim. E pelos consensos novos, o autolítico não é o mais indicado. Ele é indicado como coadjuvante. Isso. E não como adjuvante. Então, assim, você tem que fazer um desbridamento mecânico, um desbridamento instrumental, ou até cirúrgico pelo médico. Se você vê que a área é muito grande, que o paciente não suporta a dor do desbridamento, você encaminha para a equipe médica para fazer esse desbridamento cirúrgico. E o autolítico, ele vem como coadjuvante. Esse conceito eu acho que é muito interessante, simplesmente pelo fato de que, às vezes, muito profissional tem realmente esse conceito do produto fazer o milagre. Só que quando se traz, por exemplo, dessa questão do consenso, ele traz muito essa ideia da importância de você colocar o desbridamento autolítico, mas a importância de você sempre associar ele com algum outro método, por exemplo, um instrumental, ou às vezes associar faz o cirúrgico, ou qualquer outro, para você potencializar a ação do autolítico, e você potencializando ele, você tem um tratamento muito mais efetivo, né? Você acaba tendo um retorno muito mais rápido. A gente pode até citar como exemplo o hidroclin, né? Sim. Que ele é um coadjuvante ao Isso. tratamento adjuvante. Então, é o desbridamento instrumental, essa limpeza dessa ferida. Não adianta eu achar que eu colocando o hidroclin, que ele vai fornecer umidade para essa ferida para fazer um desbridamento autolítico, que ele vai resolver tudo sozinho. Se eu não fizer uma remoção desse tecido desvitalizado que tem a maior quantidade, a cobertura não vai fazer o efeito que é esperado. Primeiro que você fazendo o preparo adequado desse leito, fazendo essa limpeza, né, efetiva do leito, se for o caso, por exemplo, vamos supor que é uma lesão que tem um biofilme. Você vai dar a oportunidade de fazer o rompimento desse biofilme para posteriormente você entrar com a tecnologia do hidroclin, que é a tecnologia hidrorresponsiva, que ela vai conseguir manter esse biofilme aberto para a gente ter todo a limpeza efetiva ali do leito. E quando você associa também, por exemplo, vamos pensar num desbridamento instrumental. Quando você pensa, o hidroclin, para quem já teve a experiência, ele é uma tecnologia, a tecnologia hidrorresponsiva que está nele, é uma tecnologia que entrega uma rapidez, né, de se fazer esse desbridamento. Mas uma vez que você consegue fazer associação com um instrumental, por exemplo, essa rapidez é muito maior. É potencializada. Então, você acaba entregando uma efetividade de tratamento muito maior quando você faz realmente essa associação do desbridamento adjuvante, né, que seria um instrumental, com o coadjuvante, que é o desbridamento autolítico que a gente tem, por exemplo, no hidroclin. Outra coisa é esse biofilme, ele se refaz a partir de 24 horas. Então, não adianta botar uma cobertura e deixar ad eterno. Se eu estou na fase crítica dessa ferida, eu tenho que ter um atendimento mais frequente a esse paciente. Essa limpeza, ela tem que ser mais frequente. Então, deixar a cobertura ali, falei, olha, ela vai fazer milagre agora. Pronto, já fiz minha parte aqui, está tudo resolvido. Não, esse atendimento tem que ser potencializado no começo e depois, conforme ela vai progredindo, aí a gente consegue espaçar um pouquinho mais. Mas no começo é importante que essa limpeza seja feita com mais... para evitar que esse biofilme se refaça e impeça a ação da cobertura. É um conceito que às vezes o profissional tem também, que eu faço uma vez e eu não preciso fazer mais. O desbridamento ele tem que ser feito praticamente em toda a troca, até o tecido ter o tecido desvitalizado. Enquanto tiver o tecido desvitalizado no local, na ferida, esse desbridamento tem que ser realizado. Então, mas aí ele sangra. Isso vai acabar sendo. Não tem jeito, isso acaba acontecendo. É lógico que a gente tem que evitar o sangramento, fazer da maneira mais delicada possível, com a técnica correta, mas isso vai acabar acontecendo. Isso tem que ser feito, isso tem que ser... essa ferida precisa ser limpa. Bom, entrando na terceira parte, que é o remodelamento. A borda da ferida é o local onde mais se acumula micro-organismos. Lá possui... células velhas, que chamamos de senescentes, né? O consenso cita como senescência celular.
essa borda tem que ser remodelada, tem que ser retirada toda a hiperqueratose, tecidos que acabam, que são feridas crônicas, que acabam apresentando epibolia, elas têm que ser reativadas. Então, mas eu não vou mexer na borda, que a borda tá da ferida, eu não posso sangrar. Antigamente a gente tinha essa lógica. E agora existe uma recomendação de vir com um instrumental perfurante e fazer essa agudização da borda de maneira bem delicada, mas isso estimula fatores de crescimento. Sim. Isso reativa esse processo de cicatrização. Então, nem todo mundo sabe o que é uma borda com epibolia. É uma borda que ela enrola. Então, essa epibolia, ela vai dificultar, ela vai impedir que essa borda migre e feche essa ferida. Eu acho que esse é um conceito da epibolia, é um conceito que muita gente não sabe, né? Não. Muitas das vezes, já teve várias situações que às vezes o pessoal vem me pedir ajuda e fala pra mim que a lesão não tá fechando. E você bate o olho na lesão, ela tá apresentando epibolia. Descolamento de borda, não só na parte de cima, mas a gente vê muito descolamento de borda. Eu tenho sempre como hábito dar uma reativada nesse descolamento para facilitar essa borda aderir de novo, ter uma nova adesão dessa borda para ela conseguir migrar. Junto com o tecido que vem subindo, essa borda migrar. Então, isso é importante, que essa borda esteja preparada, seja bem limpa, retirada toda a hiperqueratose em volta. É lindo, né? Eu não sei se eu sou muito encantada com feridas. Então, toda vez que eu faço uma limpeza na borda, que eu vejo uma hiperqueratose retirada, eu fico encantada. Sim. Eu faço antes e depois, porque assim, depois eu fico em casa paquerando os antes e depois. Porque eu acho que dá um aspecto muito mais higiênico na ferida. Sim. Você vê que realmente seu trabalho funcionou. Então, assim, eu acho uma das principais fases, as duas principais fases é o desbridamento. Sim. Não desmerecendo as outras, mas eu gosto muito do desbridamento e do remodelamento. Então, eu acho que é muito importante isso para a ferida. E a última etapa, aí sim a gente começa a pensar na escolha do curativo. Então, depois disso tudo, aí que a gente começa a perguntar, o que a ferida está precisando? É a umidade? É o gerenciamento desse exudato? Porque a gente tem que manter um meio úmido para essa ferida cicatrizar. Todas as literaturas mostram que o meio úmido é o mais eficaz para essa ferida cicatrizar. E a gente tem que gerenciar. Excesso de exudato macera a borda e dificulta a cicatrização, da mesma maneira que a falta dessa umidade também dificulta a cicatrização. Então, é gerenciar esse exudato e botar essa ferida. Está apresentando sinais clínicos de infecção? Os serviços estão usando as escalas para avaliar essas infecções de ferida? NEDs, Stones, o Times, quando a gente usa essas escalas todas para avaliar essa ferida, isso está sendo instituído em protocolo? Essa avaliação? Porque isso facilita o não especialista. Quando você joga, você tem determinado uma escala, quando você joga dentro da escala, fica muito mais fácil o não especialista saber se tem indicação ou não do uso de antimicrobiano. Porque às vezes queima etapa. Muitas vezes, quando a gente é chamada porque a ferida não está progredindo, a ferida não tem indicativo de um antisséptico ou de um antimicrobiano, e isso já está sendo feito. Então, assim, você acaba perdendo o tempo que você pode usar aquilo. Eu acho que essa é uma prática bem comum, né? Uma coisa, assim, que existe muito impregnada no Brasil é justamente essa prática de se usar um antimicrobiano. Então, tem muito profissional que, na dúvida, já vai colocando antimicrobiano. É melhor errar para mais. Justamente. Tá infectado? Não sei. Então, vamos botar um antimicrobiano que mal não vai fazer. Justamente. E isso acaba, muitas das vezes, se tornando um problema, né? Até porque, se a gente for ver, nos últimos 10 anos, cada vez tem surgido mais artigos, estudos robustos falando justamente sobre essa prática. Do fato do profissional utilizar antimicrobianos de forma desenfreada. E aí isso está começando a gerar um outro problema para a gente, porque cada vez mais está se identificando bactérias multiresistentes associadas à prática do curativo. E é justamente porque os profissionais estão utilizando antimicrobianos sem necessidade, ou às vezes tem necessidade, coloca o antimicrobiano, mas não sabe fazer o julgamento de quando não precisa, quando parar. Isso é importante. Eu acho que por isso a Sobest veio com essa orientação que para mim foi
sensacional. Sim. Ela só precisa ser olhada realmente para o especialista, Uhum. que a pessoa que se baseie nele saiba que existe esses grupos que podem não apresentar, que precisam de um antimicrobiano, mas é sensacional, porque realmente está se vendo que está sendo desenfreado o uso do antimicrobiano. Isso, ao longo do tempo, pode ser prejudicial. Não só o antimicrobiano, como a prata, a gente está vendo muitos profissionais que ainda estão com a cabeça antiga, usando antibióticos tópicos, que é uma coisa que realmente não tem indicação mais, já se viu que só faz resistência da bactéria, criam bactérias multiresistentes, que o antibiótico sistêmico para uma ferida que provavelmente não está bem perfundida não vai ser eficaz. Sim. Então, uma ferida crônica, então vamos fazer um uso de antibiótico que não cicatriza de jeito nenhum, vamos fazer. Mas é uma colonização local e de uma microbiota muito diversa. Então, é difícil pegar um antibiótico que vai chegar lá, vai ter essa perfusão para chegar lá, e que, ao mesmo tempo, vai combater todas as bactérias que estão ali presentes, porque uma ferida crônica tem diversas bactérias ali, micro-organismos, enfim. Então, aproveitando essa ideia que você está falando, né, sobre a questão do uso desenfreado dos antimicrobianos, né, um conceito que também cada vez mais as pessoas vão começar a ver no mercado é justamente por conta dessa questão do uso desenfreado de antimicrobianos, cada vez estão surgindo mais tecnologias onde a gente consegue fazer o controle de bactérias sem necessidade do antimicrobiano. Então, por exemplo, uma tecnologia que a gente já tem aqui no Brasil, né, que muita gente já tem conhecido, que é a tecnologia do HidroClean, que é a tecnologia hidrorresponsiva, né, onde a gente tem associação do Ringer com o SAP, e o SAP, ele consegue puxar para dentro do curativo e trancar essa bactéria. O HidroClean, inclusive, é citado no consenso. Ele é citado a tecnologia hidrorresponsiva, que é a tecnologia do HidroClean, e ela é justamente citada no consenso. E aí, pelo fato dele puxar por um processo completamente físico para dentro do curativo, e ele tranca a bactéria ali dentro do curativo. Então, ela não consegue retornar para o leito da lesão. Então, consequentemente, a gente consegue fazer um controle bacteriano por um processo físico. Então, é um processo muito mais seguro. A mesma ideia a gente consegue trazer para o Zetuvit, que é uma tecnologia nova que a gente está trazendo para o Brasil, que é uma tecnologia que a gente também vai ter aquele SAP, similar ao SAP que a gente tem no HidroClean, que ele consegue puxar para um processo completamente físico e trancar a bactéria ali no leito no conteúdo do curativo. Então, mais uma vez, ele vai conseguir fazer esse controle bacteriano de forma completamente segura e eficaz ali nesse gerenciamento da carga bacteriana do leito. Auxiliando, inclusive, no pH da ferida, ele atua, Também. que tem que ter um pH ácido para essa ferida cicatrizar. Então, isso é muito importante. E esse tipo de tecnologia, por exemplo, pensando nesse conceito que a gente traz da tecnologia hidrorresponsiva que a gente tem ali no HidroClean, dessa tecnologia que a gente tem no Zetuvit, ele é muito interessante porque até as pessoas simplificam demais, mas ele tem uma tecnologia por trás muito interessante porque ele consegue, por exemplo, retirar a bactéria ali do leito da lesão, mas não só isso. Ele vai, por exemplo, o HidroClean, ele vai remover o tecido inviável que está ali e ele vai carregar essa exudação, esse tecido inviável, vai carregar bactéria, mas, por exemplo, ele vai carregar metaloproteinase. Então, tudo que tem o SAP, ele vai conseguir ter essa capacidade. E fica em grande quantidade numa ferida crônica. Que a gente tem a estagnação da lesão. Porque não consegue vencer a parte inflamatória. Justamente. Pensando no Zetuvit, ele também vai ter essa mesma capacidade porque ele tem o SAP ali dentro dele. Então, esse tipo de tecnologia, além de fazer o controle bacteriano, ela consegue tirar a lesão de um perfil, que é um perfil inflamatório, para um perfil que é muito similar a um perfil de uma lesão que está em processo agudo ainda. Então, a gente percebe que acontece um processo de cicatrização sendo retomado. Então, além de tudo isso, a gente tem esses outros benefícios agregados a isso, que acaba trazendo
uma efetividade muito maior para o tratamento, além da segurança da gente não ter o risco de ficar criando as bactérias multiresistentes. Então, pro profissional, acaba sendo uma tecnologia, de certa forma, coringa, muitas vezes, e muito prática, né, que a gente vai conseguir trazer essa efetividade ali no tratamento do paciente, Com né. certeza. Eu acho que também é importante a gente citar que existe um prazo do uso desse antimicrobiano na Uhum. ferida, que é de 2 a 4 semanas. Então, com esse prazo, a gente tem que fazer uma nova avaliação. O que que é, por que que não está É. progredindo? Se eu estou usando o antimicrobiano, essa ferida não está evoluindo, o que que tá faltando? A gente tem que reavaliar os fatores de risco, reavaliar o estado clínico do paciente, trocar a cobertura. E aí a gente começa a pensar, porque também eu vejo muito na prática, hoje eu coloco isso, passa 2 dias, não resolve, aí eu Já vou troca. trocar. É. Você tem que esperar um Não dá tempo nem para a tempo de ferida agir, né. responder. Ah, mas não está evoluindo, mas, 2, 3 dias, na próxima troca, cara, eu achei que não evoluiu nada. Deixa a cobertura, faz a etapa, todas as etapas, cumpre todas as etapas e deixa a cobertura fazer efeito. Você precisa de um tempo para aquilo realmente, porque às vezes até dá a impressão que dá é que piora, que às vezes a ferida você coloca uma cobertura específica, ela começa a exudar mais, mas na verdade é porque ela entrou na Ela tá fase, está respondendo, respondendo né. aquilo. Então, assim, às vezes eu vejo os profissionais um pouco assustados, deixa um pouco, vamos ver, não fica trocando a conduta, porque a gente não tem como avaliar se está melhorando ou não. Uhum. E a mensuração rigorosa de toda vez que faz essa troca. Você só consegue ver se essa ferida, a gente vê pelos consensos que ela tem que progredir de 40% a 50% nesse período para ver se ela está respondendo. Então a gente tem que. Como é que você vai ver isso sem mensurar? Eu vejo muita gente fazendo curativo sem a mensuração, que Sim. para mim é uma coisa essencial. E eu gosto muito de fazer a mensuração com foto. Para mim é o padrão ouro. Que é o certo, na Porque eu verdade. vejo o aspecto de como Pra ela você fazer a estava. comparação E eu já também, né. gosto, né? Eu chego em casa e já fico olhando. Ai, olha como melhorou. É assim, meu esposo até fala que, nossa, eu vejo seu olho brilhando toda vez que você olha para essas feridas. Mas é assim, quem gosta realmente, cada vez que eu estudo, cada vez eu quero estudar mais sobre o tema, porque é muito vasto. É. Bom, Vana, só para a gente finalizar, eu queria te agradecer. Realmente, esse é um assunto que é extremamente importante e eu acho que faz toda a diferença, no dia a dia do profissional, né? Porque quando ele consegue entender a importância da gente fazer uma limpeza adequada, da gente fazer um julgamento adequado de qual tratamento, se precisa do antimicrobiano, se não precisa, até quando precisa, eu acho que isso já consegue sanar muitos problemas, muitas dificuldades que a gente já tem ali na prática de se fazer um tratamento efetivo, né, de qualidade para o nosso paciente, né. Com certeza eu espero também, eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha trazido a melhor interpretação dos consensos, porque o consenso ele determina algumas coisas, ele orienta algumas coisas, mas existe uma interpretação que a gente faz em cima dele, e eu espero que eu tenha trazido a melhor interpretação, essa é a que eu tento usar na minha prática, e que isso auxilie, isso não é uma crítica aos profissionais que estão atuando, eu acho belíssimo o carinho, eu vejo profissionais que às vezes não têm tanto know-how de como mexer com feridas, mas com amor, uma vontade de querer ajudar o paciente tamanha, que eu acho que isso é muito mais importante do que um título Ah, na com mão. certeza. Então, assim, eu fico muito feliz, eu espero que eu consiga ter ajudado um pouquinho, né, orientado, dado um norte melhor para esses profissionais que têm tanta boa vontade no cuidado, em tentar ajudar esse paciente e que ainda não conseguiram se aprofundar mais no tema. Sim. Bom, queria te agradecer mais uma vez, foi muito bom a nossa conversa, e vocês fiquem, aguardando que vai ter outros profissionais também, né, aqui do Rio de Janeiro, que a gente vai conversar um pouquinho sobre outros temas também. E obrigada por ter acompanhado esse bate-papo aqui com a enfermeira Vana. A Hartmann apoia, cuida e protege.